Glória a Deus. Boa noite. Graça e paz. Esqueci minha pregação ali, gente. Pode trazer aqui para baixo, para me fazer um favor. Quero agradecer a oportunidade de estar nessa noite compartilhando com vocês algo que Deus colocou no meu coração. E dizer que o Espírito Santo possa falar conosco nesta noite. Queria te convidar a fechar os seus olhos um minutinho. Pai, em nome de Jesus, nos colocamos na Tua presença. Te pedimos agora, Senhor, que o Teu Espírito Santo esteja fluindo neste lugar, como já tem fluído desde o início deste culto. Que a Tua palavra, Senhor, seja viva, que a Tua palavra seja como flecha nos nossos corações. Que o Senhor venha falar conosco aquilo que o Senhor quiser falar nesta noite. Nós te damos liberdade e te convidamos, em nome de Jesus. Amém? Para quem não me conhece, eu sou a pastora Andréia, trabalho com o Ministério Infantil e trabalho com o Jeremias, o projeto Jeremias. E já caminho com a pastora, nem sei, desde que Noé saiu da arca. Mas algumas pessoas eu acho que ainda não me conheciam, né? Hoje, Deus colocou uma palavra no meu coração acerca de fé. E Deus sempre testifica conosco aquilo que a gente preparou, né? Porque já desde dos recados da oferta ali, né? Deus estava falando através da graça ali da palavra fé. E a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas a gente tem visto tanta coisa acontecendo para esfriar a nossa fé, para diminuir a importância da fé, para fazer com que pareça uma coisa já ultrapassada, né? E a gente tem ouvido tanto, eu posso, eu tenho potencial, eu sou importante, eu aquilo, eu isso, e o eugocentrismo, né? E muitas vezes a gente acaba esquecendo de quem é que faz as coisas acontecerem. Nós acabamos esquecendo de buscar aquele que é o dono da bênção. E de atribuir a Ele tudo aquilo que nós temos e dar a honra ao Senhor. Todas as coisas contribuem para isso. O nosso dia a dia, o nosso caminhar profissional, a faculdade, a escola, o convívio com as pessoas do mundo. E a gente acaba, muitas vezes, caindo, diminuindo a nossa fé, porque a gente não toma atenção de coisas básicas do cristão. Então eu quero falar um pouquinho sobre algumas pessoas da Bíblia que nos inspiram, que nos levam para essa vida de fé. E antes de falar sobre eles, eu quero comentar um pouquinho acerca do povo de Deus, que como que essa fé vem para eles. E a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. E uma das coisas que eu admiro no judeu é que eles ensinam as crianças, eles contam para as crianças as histórias do seu povo, de como Deus abençoou o seu povo, de como o povo sobreviveu, de como o povo foi abençoado, de como o povo venceu guerras, de como Davi enfrentou Golias, de como Deus fez coisas extraordinárias por eles. E é assim que eles ensinam as crianças, é assim que eles mostram para as crianças quem é Deus e o que Deus é para eles. Então isso é muito bonito e eu acho que isso é uma essência que não deveríamos perder dentro das nossas casas, nos nossos lares, com os nossos filhos. Porque os nossos filhos não podem aprender a palavra só quando eles vêm para a igreja.
Alguns vêm na quinta e no domingo, e outros vêm apenas uma vez por semana. Ou vêm na quinta ou vêm no domingo. E a gente se esforça lá no Ministério Infantil para ensinar a palavra para eles. Mas não é o suficiente. Porque a palavra é ensinada através daquilo que se vive. E as crianças aprendem aquilo que eles veem em casa. Aquilo que eles veem a mãe, o pai fazendo. É isso que ensina o caminho para eles. Aqui, nós reforçamos aquilo que já está sendo ensinado. Mas essa essência tem que vir de dentro da nossa casa. Ensinar a criança a orar, ensinar a criança quem é Deus, ensinar a criança qual é a identidade dela, de filho de Deus. Dito isso, eu quero falar sobre a vida de Abraão. Abraão, todos nós sabemos que é o pai da fé. E Abraão, ele recebeu uma promessa, né? Que ele seria pai de quem? Pai de nações, pai de multidões. Mas quando ele recebeu essa promessa, ele não tinha filhos. Então isso para ele era um sonho, ser pai. Primeiro ele queria ser pai, né? E mesmo diante daquela dificuldade, mesmo diante daquela circunstância de não ser pai ainda, Abraão decidiu crer na promessa. Ele decidiu acreditar naquilo que estava sendo posto por Deus para ele. Deus havia prometido para ele que ele seria pai de nações. Então, Abraão, ele viveu com esse sonho dentro dele. Mas não bastava ele sonhar. Ele precisava ter fé, esperança naquilo que Deus havia dito para ele. Ele já era idoso, a sua esposa já era idosa, né? Mas ele escolheu acreditar. Essa história de Abraão está lá em Gênesis, capítulo 12. Quantas vezes na nossa vida nós nos deparamos com circunstâncias que a gente olha e diz assim, mas isso aqui é impossível para mim. Eu precisaria ter muito dinheiro para realizar tal sonho. Eu precisaria ter muitas condições para realizar tal sonho. Agora você pense em uma pessoa que ainda não é pai, escolher acreditar que vai ser pai de multidões, de nações. É uma escolha. Tudo na nossa vida é uma escolha. Nós decidimos se queremos crer naquilo que a palavra de Deus nos fala ou se vamos acreditar naquilo que está ao nosso redor. Naquilo que estão falando ou naquilo que nós estamos vendo com nossos próprios olhos carnais. Abraão escolheu crer. E ele creu até que veio a bênção para ele. E a Sara quer conversar comigo. Então, tudo está nas nossas mãos. A decisão está nas nossas mãos. Nós decidimos. Porque as circunstâncias elas nos levam, muitas vezes, a duvidar, a perder a esperança, não acreditar mais nas pessoas, não acreditar mais que a gente pode realizar algo. Tudo caminha para isso. Tudo ao nosso redor. E a gente fica, às vezes, tão cético, tão descrente,
que a gente pensa, eu realmente nasci, não é para mim. Ser feliz não é para mim. E a gente fica cético. Porém, hoje Deus quer acrescentar a fé. Deus quer acrescentar a fé. Porque a fé, ela rompe qualquer barreira. A fé, ela nos leva a lugares que a gente jamais imaginou que estaria. Somente a fé. De acreditar que o teu Deus pode fazer qualquer coisa. Esses dias eu estava fazendo uma roda de conversa no Jeremias e eu falei acerca disso. Que nós podemos fazer qualquer coisa, porque para Deus tudo é possível. E uma criança que não é aqui da igreja, ela foi para casa e ela falou para a mãe dela: mãe, a pastora falou que a gente pode pedir tudo que a gente quiser para Deus. E que para Deus nada é impossível. E depois a mãe me contando, né? Ela ficou impactada com essa palavra. E ela disse, ela pegou um caderno, começou a escrever nesse caderno as coisas que ela quer para a vida dela. Os sonhos que ela tem. E nós temos que ser como essa criança. Nós temos que sonhar. Nós temos que planejar. Temos que projetar coisas grandes para a nossa vida. E saber que nós podemos todas as coisas no Deus que está conosco. A segunda pessoa que eu quero falar é sobre o filho do Abraão. E aqui, o Abraão, ele tinha um sonho, né? Deus tinha colocado um sonho dentro dele. O Isaac, ele tinha um propósito. O propósito dele era ter uma esposa. E aí, a gente vai para uma área um pouco delicada da nossa vida, que é a nossa área sentimental. Nosso coração, nossas emoções. E eu não sei quantos solteiros tem aqui ainda, mas quando a gente é solteiro, a gente fica tão preocupado, né? A gente fica preocupado. Eu, quando tinha, acho que uns 13 anos, uns 12, 13 anos, eu já orava pelo meu esposo. Eu já falava, Deus, não quero ficar solteira. Eu tenho 2 tias que são solteiras, né? E elas estão com 70 e poucos anos e elas não casaram, nunca casaram. E eu falava assim, meu Deus, eu não quero ficar solteira igual minhas tias. Tomara que elas não estejam assistindo. Não é nada assim contra elas, é só que era um sentimento que eu tinha mesmo. E eu falava assim, eu não quero ficar solteira, porque o meu sonho é ser mãe. Eu quero ter uma família. E eu falava isso para Deus. E aí um dia eu fui num culto e o pregador falou, você tem que escrever o seu sonho, você tem que escrever o teu propósito, você tem que fazer uma carta para Deus, você tem que dizer para Deus. Não adianta dizer para Deus, eu quero um carro. Você tem que falar, Deus, eu gosto de uma Duster vermelha. Eu capotei ela, gente, mas eu sonhei com ela e eu tive ela. Eu quero isso. Eu quero aquilo. Você dá a marca, o modelo, a cor. Deus se agrada disso. Porque isso é você desenvolvendo a tua fé. É você colocando o teu sonho diante de Deus. E eu ouvi aquela palavra e eu escrevi uma carta para Deus. Olha como eu era preocupada, né? Já preocupada com a minha vida sentimental. E eu escrevi aquela carta. E naquela carta eu coloquei o modelo, a cor e o ano do marido, né? Mas eu coloquei as características físicas que eu queria e coloquei também as espirituais, lógico, né? E a primeira coisa que eu escrevi é que ele tinha que ser um homem temente a Deus, que ele tinha que ser um cristão. Meu Deus, Sara! Ela quer pregar. Então, eu coloquei, e foi tão importante isso, porque eu comecei cedo na carta e eu casei um pouquinho tarde, eu casei com 29 anos. Mas,
Um dia eu tinha esquecido dessa carta. E um dia eu peguei essa carta e fui ler. Estava lá, tudo lá. Tudo, exatamente tudo. Só não pedi que era carequinha, né? Mas tudo bem. Carequinha foi com o tempo, né? A idade, né? Vai chegando e a pessoa vai ficando carequinha. Mas eu gosto do meu carequinha assim mesmo. Então, é importante, às vezes a gente pensa assim, isso aqui Deus não vai ligar. Ah, não precisa. Imagina que eu vou escrever isso aqui para Deus. Imagina que Deus vai se preocupar com tantos detalhes. Deus quer os detalhes. E o Isaac, ele confiou tanto em Deus. Gente, ó, uma coisa é você escolher, né? Eu escolhi o meu tipo físico de companheiro que eu queria, mas mesmo assim eu fui analisar se era aquilo que eu queria. Agora imagine o Isaac. O pai dele chamou o servo mais antigo da casa e falou, vai lá na minha parentela, na minha terra, e escolhe uma esposa para o meu filho. Oi? E o Isaac, bem tranquilo. Amém. Vai lá então. E ele foi. E ele fez várias provas e testes para ver se a escolhida realmente era aquela que Deus tinha escolhido. E quando ele traz a escolhida, enfim, né? O Isaac só olha para ela e fala assim, é meu número. Essa daí faz meu tipo. Né? E levou ela para casa e pronto. Ela se tornou a esposa dele. Mas, o que eu quero dizer é quanto ele confiou em Deus para que a esposa viesse. Para que ela fosse aquela pessoa. Porque você não vai casar com uma pessoa feia, que você acha feia. Os outros podem achar, mas você tem que achar bonito. Né? Os outros falarem assim, nossa, ela escolheu aquele dali, nossa. Não importa, mas você tem que achar bonito. Não que a aparência tenha tanta importância, mas tem uma certa importância, sim, senhor. Jamais você vai casar com uma pessoa feia, porque senão toda vez que você olhar para ele, você vai falar, não vai dar muito certo. Você tem que achar algo bonito na pessoa, né? Então, quanto ele confiou em Deus? Esse propósito era essa confiança. Ele teve que confiar em Deus para receber a sua bênção. Então, isso é fé ou não é? Confiança em Deus é fé ou não é? Sim. Se eu não confiar, eu não vou crer. Então, ele teve que confiar em Deus, ele teve que ter fé. A próxima pessoa que eu quero falar é o Jacó. O Jacó nada mais foi do que aquele que Deus escolheu para formar o seu povo. Ele foi determinado. Ele foi determinado. A pessoa tem, para ela agradar a Deus, ela precisa ter fé. Então, ela precisa acreditar, ela precisa confiar e ela precisa perseverar. Ah, eu quero a minha bênção. Eu comecei a orar com 12 anos. Para essa, né, gente? Mas eu já tive muitas bênçãos, que 30 e poucos anos de conversão, já até perdi as contas de quantas bênçãos eu já recebi de Deus. Mas para essa em específico, eu comecei a orar com 12 anos. E ela chegou aos 29. Mas tem gente que pensa assim, eu orei meio ano já faz 6 meses que eu estou orando, Deus não me responde, então não quer, Deus não quer me dar a bênção. Deus vai te entregar a bênção no momento que você estiver pronto para receber. Se você for no pé de fruta, colher a fruta, antes dela estar madura, ela vai ser docinha ou ela vai ser ruim? Ela não está pronta para ser colhida, né? Então, assim também é a nossa bênção. Ela vai chegar quando nós estivermos prontos para receber. Não importa se é 10 anos, se é 10 meses, se é 10 dias.
Quando você estiver pronto, pode ter certeza que Deus vai te entregar. Agora, tem gente que cai fora do propósito antes de ficar pronto. Não tem perseverança. Aí, ou seja, será que era realmente aquilo que você queria? Você pede uma coisa para Deus e você fica ansioso e Deus não te responde no prazo que você determina, no prazo que você escolhe. E aí você fala assim, não quero mais isso daqui. Então, prova que você não estava pronto, que nem era aquilo que você queria. Então, perseverança. Para ter perseverança, tem que também crer. É uma forma de ter fé. Se manter firme. Se manter no propósito. Se manter naquilo que você escolheu, naquilo que você determinou. Perseverar. Ter determinação. Isso também demonstra a nossa fé. De permanecer buscando aquilo que você já determinou. O Jacó, a história do Jacó é muito controversa, né? Primeiro ele enganou o irmão para receber a bênção. Mas aí depois ele fincou o pé lá e falou assim, não, eu sou de Deus, não sou do diabo, não. Eu fiz uma coisa errada, mas quem nunca, né, gente? E ele pegou, quando ele encontrou aquele anjo, aquele homem, ele lutou até vencer a luta. E quando ele terminou de lutar com aquele anjo, o anjo falou assim, eu vou ter que abençoar esse homem. Não vai ter jeito. Eu vou ter que abençoar esse homem. Então, olha a determinação dele. Porque quando a gente escolhe algo para a nossa vida, a gente não pode ficar pulando de galho em galho. Quando você pula de galho em galho, você já perdeu a sua bênção. Um dia quero isso, outro dia quero aquilo. Um dia posso isso, no outro dia posso aquilo. Hoje eu quero A, amanhã eu quero B. Se você ficar pulando de galho em galho, você já perdeu a bênção. É claro que a gente pode mudar de ideia no decorrer do caminho, da caminhada, pode. Mas a gente não pode ser aquela pessoa que não tem firmeza. Que fica mudando de opinião todo dia. Que fica mudando de pensamento todo dia. Então, a gente precisa ser determinado. Próxima pessoa que eu quero falar acerca de fé é o José. O José é o queridinho, né, de todo mundo. Porque o José, ele passou por tantas e tantas e tantas, e ele permaneceu. Ele tinha uma missão. Deus mostrava para ele em sonhos quem ele seria, que Deus o levaria até lá. Só que quando ele falava sobre os sonhos dele, ele era mal interpretado. Mas nada disso desanimava José. Ele foi vendido pelos próprios irmãos. Ele se tornou escravo. Ele foi injustiçado. Eu acho que todo mundo conhece a história de José aqui. Ele foi injustiçado. Ele foi preso. Ele foi humilhado. Mas ele nunca desistiu de sonhar. Ele nunca desistiu da missão que ele tinha, que Deus tinha colocado no coração dele. E um dia, ele se tornou aquele que salvou a sua própria família, que salvou uma nação. E aquela nação não passou fome, aquela nação não pereceu, por causa da vida de José. E ele era tão íntegro, ele era tão firme, tão firmado em Deus, que tudo que ele colocava a sua mão prosperava. Tudo que José fazia
era bem-sucedido. Porque José tinha os olhos fixos no objetivo. Quantas vezes o vento vem e carrega para lá e para cá, para lá e para cá. E às vezes nos tornamos pessoas inconstantes. Pessoas que a pessoa fala A, eu acredito. A pessoa fala B, eu acredito. A pessoa fala C, eu estou indo atrás. Gente, nossos olhos têm que estar fixos em Deus. Nosso alvo, nossa meta, nosso objetivo tem que ser Deus. Não olha para as pessoas. Não olha para o que estão fazendo. Não olha para o que estão dizendo. Não olha para aquilo que as pessoas estão se movimentando ao seu redor. Olha para Deus. Será que essa atitude minha está agradando a Deus? É assim que nós temos que pensar. Porque a fé do meu marido não vai me levar para o céu. A atitude, a integridade do meu marido não vão me levar para o céu. O que vai me levar para o céu é a minha própria conduta. É a minha fé. E é isso que nós temos que buscar. José foi íntegro e fiel a Deus em todas as circunstâncias. E por isso que Deus o colocou num lugar de destaque. Nosso primeiro objetivo não tem que ser eu quero ser o melhor, eu sou o destaque, eu sou isso, eu sou aquilo. Não, primeiro eu tenho que agradar a Deus. Buscai o reino de Deus em primeiro lugar. Mediante essas ilustrações que nós tivemos de fé, a gente pode constatar que algo tem acontecido. As pessoas têm perdido a fé. As pessoas têm buscado mais e mais se encontrar porque estão perdidas. Encontrar-se nas emoções, nas atitudes. E o mundo está pregando ultimamente, eu tenho que cuidar de mim. E o mundo está pregando, eu tenho que pensar em mim. Eu tenho que viver a minha vida. Eu preciso ser feliz. Não importa se eu vou para isso abandonar um casamento. Está mais fácil desistir. E é isso que o mundo está me mostrando hoje. Ah, mas eu quero ser assim, então eu tenho o direito de ser assim. Você tem direito de ser o que você quiser. Tem o direito de não ter fé, tem o direito de fazer da maneira que você quiser. É o seu direito, realmente. Mas será que isso vai nos levar para o céu? Ou você, às vezes, pode pensar assim, minha vida acaba quando eu morrer. Não, só acaba esse corpo aqui, físico. E a eternidade? E para onde nós iremos? E como nós vamos chegar diante de Deus e apresentar o que para Ele? Se a gente viver uma vida louca. No livro de 1 Timóteo, no capítulo 1, fala sobre a apostasia da fé.
que muitos abandonariam a fé. Por quê? Porque os seus olhos estão voltados para pessoas e circunstâncias. E até para você mesmo. Mas não estão voltados para Deus. E esse é o papel do inimigo. Nos afastar do nosso Pai. Nos afastar daquele que realmente nos preenche. Nos afastar daquele que pode todas as coisas na nossa vida. E é por isso que as pessoas estão se sentindo perdidas. Sem identidade, sem rumo, sem objetivo. Porque não estão olhando para Deus. E se a gente for olhar para aquilo que nós estamos vivendo, nós vamos desistir mesmo. Nós vamos desistir. Por isso que nós temos que olhar para Deus. E por isso que nós temos que resgatar essa fé genuína que os nossos irmãos viveram. Resgatar a fé de sonhar, de ter projetos, resgatar propósitos, ter esperança, confiar em Deus. A gente não pode viver uma religião. Nós temos que viver um Deus vivo. Se Deus disse que eu posso, então eu posso. Se Deus disse que é para mim, então é para mim. Temos que resgatar essa fé determinada. Não olhar só para o mundo físico. Nós vivemos no mundo físico, mas nós temos que buscar as coisas espirituais. Porque quando nós buscamos as coisas espirituais, quem faz na nossa vida é Deus. Se Ele não fizer, a gente já está derrotado. Se a gente não crer assim, se nós não acreditarmos assim, nós já estamos derrotados. O mundo, ele tenta cauterizar a nossa mente, a nossa alma, para que a gente não sinta, para que a gente não busque o sobrenatural de Deus. Mas Deus está pronto para derramar sobre nós o seu Espírito Santo. Mas Deus vai derramar sobre aquele que buscar a sua face. Aquele que buscar a sua presença. Buscar-me-eis e me achareis. Quando me buscardes de todo o coração. Então, a palavra de hoje é resgatar a fé. Resgatar a fé. Buscar essa fé. Viver esta fé. Porque Deus acreditou em você. Tanto, 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 que deu o seu único filho. Agora a nossa parte, acreditarmos, crermos de todo o nosso coração naquilo que Ele já fez, que Ele já realizou. Resgatarmos a identidade de filhos. Confiar. Crer. E tomar uma postura de não permitir que o inimigo entre e faça bagunça na nossa casa. E faça bagunça no nosso relacionamento. E faça bagunça na nossa família. Determina isso.
Seja corajoso. Toma uma atitude de fé. E às vezes a fé parece algo tão difícil, mas não é. Basta você decidir que quer acreditar. E Deus vai realizar. Amém? Deus já realizou tantas coisas na minha vida, tantas coisas. E a gente precisa ser desafiados na fé. A gente precisa desafiar a nós mesmos. Sabe aquela calculadora, aquela planilha financeira que você faz todo mês? Meu salário é tanto, o salário da minha esposa é tanto, eu tenho essa conta, tenho aquela conta, tenho aquela conta. Primeiro tem que tirar o dízimo, tá, gente? Isso é o básico. Dízimo e oferta. Sabe essa planilha? Você pode continuar fazendo. Mas você não pode acreditar nela. Você pode desafiar a sua fé a crer no sobrenatural de Deus. Crer no sobrenatural de Deus. Isso é uma decisão. Deus pode fazer. Ele quer fazer. Mas você precisa crer. Você precisa ter fé. Você precisa se desafiar. Sempre subir de nível. Não se contentar com o degrau que você se encontra. Sempre subir de nível. E sempre buscar trazer alguém com você para o próximo nível. Amém? Eu quero que você feche os olhos um pouquinho. Que você analise o seu coração. Que você faça uma reflexão. Que você busque dentro de você onde você se encaixa. Qual nível de fé você se encontra? Se você está vivendo o sobrenatural de Deus. Ou se você quer buscar esse sobrenatural de Deus. E você precisa se esforçar para confiar mais em Deus. Para voltar a sonhar. Voltar a ter projetos. Que você possa se autoanalisar agora e buscar dentro de você onde eu preciso crescer. Qual desses itens está fraco dentro de mim? Qual que precisa uma demanda maior? Preciso jejuar, preciso orar, preciso ouvir a palavra, preciso estudar, meditar. Ou estou vivendo mecanicamente? Estou vivendo por impulso? Estou vivendo conforme a vida leva? No automático? Um dia após o outro? Vamos crescer, gente. Vamos subir de nível. Vamos chegar mais perto de Deus. Vamos colocar um objetivo na nossa vida. Vamos sonhar com coisas grandes. Vamos colocar projetos grandes. Dizer, Senhor, eu não posso realizar, mas o Senhor pode. Eu não consigo realizar, mas o Senhor pode. Pai, em nome de Jesus,
Colocamos diante do Senhor nessa noite nosso coração, nossas emoções, nossa mente, nossa alma. E nós sabemos, Pai, que o Teu Espírito está neste lugar. E por isso, Senhor, nós Te rendemos todo louvor e toda adoração. Chamamos agora, Senhor, a vida para aqueles, Pai, que já estavam sem esperança. Chamamos a fé, chamamos a confiança. Declaramos, Pai, no mundo espiritual se movendo agora. O mundo espiritual em movimento. Que a Tua glória, Senhor, venha sobre os Teus filhos. Que sejamos o diferencial deste mundo. Que possamos levar a Tua presença, aqueles que estão abatidos, aqueles que estão oprimidos. Que nós sejamos instrumentos, assim como os Teus servos foram. São inspiração até hoje, Senhor, para as nossas vidas. Que assim possamos seguir. Que assim possamos seguir o exemplo, Senhor, dos nossos irmãos. E que possamos corrigir aquilo que está, Senhor, em falha dentro de nós. Que o Teu Espírito nos mostre, nos conduza a pastos verdejantes. Em nome de Jesus, Pai. Glória a Deus.